Sabe qual é um dos maiores inimigos da justiça? O tempo. No nosso encontro de hoje, a gente vai mergulhar em umas ferramentas jurídicas muito poderosas, as tutelas de urgência, que foram criadas para lutar exatamente contra isso, o dano que a demora de um processo pode causar. Essa frase captura perfeitamente o dilema. É uma faca de dois gumes, né? Um processo, para ser justo, precisa de tempo. Tempo para investigar, para ouvir todo mundo, para decidir com calma. Só que, enquanto o relógio corre, aquele direito que a gente está tentando proteger pode simplesmente virar pó. E essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Pensa só, se alguém precisa de uma cirurgia de emergência agora, ou se uma prova fundamental para um caso está prestes a assumir, não dá para esperar o fim de um processo que pode levar anos, né? É para responder a essa angústia que as tutelas de urgência existem. Para a gente entender bem essas ferramentas, a gente precisa primeiro encarar de frente a raiz do problema. Esse paradoxo maluco do tempo no mundo do direito. A tutela provisória é como se fosse o kit de primeiros socorros do judiciário. Em vez de esperar aquela análise completa, detalhada, que é a sentença final, o juiz dá uma olhada rápida, uma análise superficial, baseada no que parece mais provável, e pronto, concede uma proteção imediata para estancar o sangramento ali na hora. E para esse primeiro socorro ser aplicado, o juiz precisa ver dois ingredientes essenciais na mesa. Primeiro, o que a gente chama de fumaça do bom direito, o famoso fumus boni iuris. Basicamente a história que a pessoa está contando parece fazer sentido. E segundo, o perigo na demora, o periculum in mora. Ou seja, existe um risco real de que se a gente esperar, já era, o direito se perdeu para sempre? Bom, quando esses dois ingredientes estão presentes, a lei oferece dois tipos de remédio, cada um com um objetivo bem específico. Entender a diferença entre eles é, olha, fundamental. E aqui a gente chega numa distinção que é crucial. De um lado, a tutela cautelar. Pensa nela como um seguro para o processo. Ela não te entrega o prêmio final, mas ela garante que lá na frente vai ser possível receber esse prêmio. Do outro lado, a tutela antecipada. Essa é diferente. Ela satisfaz. Ela já adianta um pedaço da vitória. Ela entrega o próprio direito, mesmo que de forma provisória. Os lemas resumem perfeitamente. Uma garante para satisfazer, a outra satisfaz para garantir. Para isso ficar bem claro, nada melhor que um exemplo prático. Pensa comigo. Tá tendo um vazamento no apartamento de cima que está acabando com o seu teto. Se o pedido for de uma tutela cautelar, o juiz pode fazer o quê? Mandar um perito lá agora para tirar foto, medir tudo, fazer um laudo. Veja bem, isso não conserta o vazamento, mas assegura a prova do estrago para usar depois no processo. Agora, olha que interessante. No mesmíssimo cenário do vazamento, a tutela antecipada age de um jeito completamente diferente. A ordem do juiz aqui é outra. Vizinho, conserte esse vazamento imediatamente, senão vai pagar multa diária. Percebe? Aqui, a decisão já satisfaz o pedido principal desde o comecinho. Ela resolve o problema de uma vez só. E é justamente essa diferença entre garantir o processo e antecipar o direito que abre a porta para uma das inovações mais impactantes e polêmicas da nossa lei. Um mecanismo que só vale para a tutela antecipada, chamado de estabilização. O caminho para isso acontecer é bem direto. Primeiro, o juiz concede a tutela antecipada. Segundo, o réu é avisado oficialmente. E terceiro, o réu não faz absolutamente nada, fica em silêncio total. Não recorre, não se defende. Diante dessa inércia, a lei aciona um atilho. Os efeitos daquela decisão viram estáveis e o processo, puf, acaba ali mesmo. O ponto-chave aqui é a total passividade do réu. E qual é a lógica por trás disso? É quase como se a lei pensasse assim: olha, o réu foi avisado, teve a chance de reclamar e não fez. Vamos entender que ele concorda ou que não tem o que dizer e encerrar o assunto. É um fim de jogo provocado pelo silêncio. Mas um detalhe técnico super importante aqui. Essa estabilidade não é a mesma coisa que a famosa coisa julgada, aquela decisão final imutável. A decisão se torna definitiva, sim, mas ela não é um ponto final absoluto. Ela pode ser completamente revista se uma das partes começar uma nova ação do zero para rediscutir tudo. E para isso tem prazo, viu? Qualquer uma das partes tem exatos 2 anos contados do fim daquele primeiro processo para entrar com essa nova ação e reabrir o debate. Se ninguém fizer nada nesses 2 anos, aí sim a coisa se consolida de vez. É claro que um mecanismo tão forte assim ia gerar debate, né?
e gerou uma controvérsia jurídica enorme, tudo por causa de uma frase meio esquisita na lei. Vamos ver como a justiça desatou esse nó para proteger direitos fundamentais. É aqui que o caldo engrossa. A lei diz que, para evitar estabilização, o réu precisa entrar com o respectivo recurso. Se a gente lê isso ao pé da letra, cria-se uma armadilha. Imagina. E se o réu, em vez de um recurso específico, apresentasse uma defesa completa, uma contestação detalhada? Pela letra fria da lei, a decisão iria estabilizar mesmo assim, o que, convenhamos, soa bem absurdo. Isso criou dois caminhos. De um lado, uma interpretação super rígida, literal, que dizia, se não for o recurso específico, não vale. E do outro, o entendimento que, felizmente, prevaleceu lá no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Uma visão muito mais inteligente e flexível. Qualquer ato que mostre, sem sombra de dúvida, que o réu quer brigar, que ele se opõe à decisão, já é o suficiente para quebrar a inércia e impedir a estabilização. O raciocínio que venceu foi direto ao ponto. Qual é o espírito da lei, a razão de ser dela? Nunca foi criar uma pegadinha processual. O objetivo sempre foi penalizar a inércia, a passividade. Se o réu se manifesta de forma clara, seja como for, ele não está inerte. Simples assim. O direito de defesa falou mais alto. Então vamos amarrar tudo. Primeiro, tutelas de urgência são o antídoto do sistema contra os estragos do tempo. Segundo, cautelar é seguro. Antecipada é o prêmio adiantado. Terceiro, a estabilização é uma consequência poderosa, mais justa para quem fica parado. E por último, a justiça mostrou que o espírito da lei vale mais que a letra fria, protegendo o direito de defesa. E a gente termina com uma reflexão que vai além do nosso tema de hoje. Ferramentas como a estabilização mostram essa busca incessante por uma justiça mais ágil. Mas a grande questão que fica no ar é: até onde a gente pode pisar no acelerador sem correr o risco de atropelar garantias sagradas, como a segurança das decisões e o direito de cada um se defender? Esse é o equilíbrio delicado que o direito tenta encontrar todos os dias.